bem-vindo ao segundo vídeo da nossa série. Nesse vídeo nós vamos aprofundar nas maneiras de viver a vida cristã e de como isso pode causar uma revolução na nossa geração. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente já assistiu o primeiro vídeo. Caso isso não tenha acontecido, volte lá, assiste o primeiro vídeo e depois dê continuidade nesse aqui. É muito importante que você assista os vídeos na ordem correta para que você tenha um entendimento completo do que estamos nos propondo a ensinar. Quero aproveitar e agradecer aos comentários que já foram feitos aqui embaixo. Realmente existe uma grande comunidade se formando diante dos nossos olhos. Em breve, de onde você estiver, certamente poderá participar desse mover. O que estamos tratando nessa série não é sobre minha vida ou sobre a companhia do discípulo em si, e sim sobre ativarmos cada membro do corpo de Cristo, sobre te ensinar a andar no Espírito, expressando o caráter de Cristo, manifestando o reino de Deus e impactando esta e a próxima geração. Você já parou para pensar porque temos no Brasil mais de 150 milhões de cristãos e não vemos esse impacto acontecendo? Mais de 150 milhões de cristãos em um país com tanta corrupção? Por que ainda somos um país tão violento? Será que todos os cristãos estão vivendo realmente como deveriam viver? A caminhada de Cristo aqui na Terra nos fez perceber que existem pelo menos 3 maneiras de se viver a vida cristã. Para facilitar nosso entendimento, dividiremos essas maneiras em 3 grupos de pessoas em que Jesus se relacionou no seu ministério: a multidão, seguidores ocasionais e discípulos. No capítulo 6 do Evangelho de João, lemos no verso 2 que seguia-o numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. A Bíblia diz que a multidão o seguia por causa dos sinais e das curas que ele fazia. As opiniões da multidão oscilam e fluem de acordo com o conjunto da massa. Por isso Jesus não priorizava a multidão. Ela define o lugar de pessoas que não têm compromisso, que não estão dispostas a pagar os custos do discipulado, de ter um compromisso de andar na luz, de submissão, de entrar no padrão dado pelo discipulador. A multidão nunca teve a decisão de abraçar a cruz, por isso Jesus não a prioriza. O seu relacionamento era distante, ele o via de longe e esporadicamente. Outro ponto que define o comportamento da multidão é a busca de suas próprias necessidades. Só se busca a Cristo quando havia uma necessidade esporádica. Assim, o compromisso estava condicionado às necessidades. Então, a decisão de estar com Ele era uma decisão instável, inconstante e descompromissada. O que esse grupo de pessoas e o seu relacionamento com Jesus quer nos ensinar? Podemos perceber que esse grupo de pessoas chamado multidão são possivelmente convertidos, salvos, batizados, mas que não têm nenhuma aliança com a igreja local, nem têm compromisso com o corpo. Buscam seus próprios caminhos e suas diretrizes particulares. São pessoas que não se deixam tratar, têm uma forma de apresentação simpática, são até afetuosas, mas não se deixam serem transformadas. O próprio fato de serem afetuosamente superficiais mostra o seu desejo de se manterem à distância. Não nos permitem penetrar na sua intimidade, nos seus problemas, nos seus pecados, nas suas deficiências. São pessoas que não têm nenhum compromisso com a liderança da igreja, muito menos com a visão da igreja. Não têm nem sequer compromisso de assiduidade e de participação naquilo que acontece na igreja. Como consequência disso, são eternas crianças, são conservadores, materialistas, problemáticos e, é duro admitir, em muitos lugares forma a maior parte do rol de membro das igrejas. Talvez você possa estar pensando o que leva alguém a caminhar como multidão. Decepção com estruturas e líderes, medo de serem conhecidas, ignorância do melhor de Deus para suas vidas ou a falta de compromisso. Talvez o motivo que leve a multidão à igreja seja um mero compromisso religioso ou a necessidade de libertação em alguma área.
a necessidade de cura ou de manter um agradável convívio social. Enfim, são pessoas completamente independentes, cujos motivos são desconhecidos. Em consequência disso, crescem até certo ponto e então ficam estagnadas. Seu processo de crescimento é comprometido porque crescem no máximo até o nível do relacionamento superficial. Superficialidade com as pessoas, com a palavra e, consequentemente, com o próprio Deus. O segundo grupo de cristãos, ou nível de relacionamento de Jesus, foi com os seguidores ocasionais, aquelas pessoas que o procuravam para serem aconselhadas. Nós temos alguns exemplos para te ajudar na compreensão. O primeiro exemplo que eu posso destacar é Nicodemos. O Evangelho de João, no capítulo 3, nos mostra que Nicodemos não era exatamente multidão, ele tinha um relacionamento mais próximo com Jesus, todavia não se obrigava a obedecer a palavra que ele lhe dava. O fato dele procurar Jesus de noite mostra que ele tinha uma certa vergonha de sua fé e estava preocupado com a opinião dos outros ao seu respeito. Entretanto, ele ainda desejava saber mais do Senhor. Seu relacionamento com o Senhor era mais próximo do que o da multidão, mas não suficiente para se tornar um discípulo. O segundo exemplo de seguidor ocasional é o jovem rico em Lucas 19. O jovem rico era um homem que não pertencia à multidão, ele simpatizava-se com Jesus. Essa era a sua característica que mais destacava, a fidelidade religiosa e até legalista, mas sendo confrontado em sua superficialidade, voltou atrás. Quando Jesus mostrou-lhe a cruz, logo retrocedeu. Há uma classe de pessoas na igreja que sempre procuram os pastores e líderes para aconselhamento, são assíduos na igreja e participam das programações regularmente. Quando é época de algum evento, são verdadeiros ativistas, mas não possuem o compromisso de se desgastarem e tomarem a cruz como um discípulo para a expansão do reino de Deus. Não aceitam se submeterem ao discipulado. Os seguidores ocasionais sempre têm algumas ou todas essas características. Possuem relacionamento frequente, mas superficial. Os diálogos são abrangentes, mas não permitem o tratamento do caráter. Possuem uma resposta superficial e até religiosa à palavra. Estabelecem ligações por conveniência com a liderança, fogem de cobrança e de confronto, vivem estagnadas na apatia espiritual, suas opiniões próprias são muito fortes e normalmente são pessoas fechadas para aprender com os outros. O fato de serem superficiais com os líderes mostra que são superficiais com Deus. Quando se tornam líderes, o corpo sofre porque o relacionamento construído com a liderança não é de discipulado. Por não aceitarem a liderança e o discipulado, vivem conforme o que mais lhe parece bem aos olhos. São o retrato do povo de Israel nos dias dos juízes, inconstantes, derrotados e sem direção. O terceiro grupo de pessoas, ou o terceiro nível de relacionamento que Jesus estabeleceu, foi com seus discípulos. Aqui nesse nível, a proximidade é total. A intimidade, a liberdade com a qual se expressa pensamentos e sentimentos são completas. O compromisso e a renúncia também são totais. As motivações dos discípulos e o potencial de resposta de cada um são intimamente conhecidos e sobre essas bases os desafios são realizados. O discipulado nos fala da aceitação do preço da cruz. É interessante vermos que Jesus pegou homens comuns, analfabetos, sem formação religiosa nenhuma e passou a esses homens todo o seu ministério, sua unção e sua autoridade. Discipulado nos fala de pegarmos alguém no nível do vale e levarmos para o nível do monte. No relacionamento de discipulado, o discipulador vai plantar a palavra, vai instruir nos princípios de Deus, vai armar, vai equipar, vai adestrar, vai tornar o discípulo íntimo das armas, torná-lo perigoso espiritualmente contra as trevas, e então vai enviá-lo.
Finalmente, no Evangelho de Mateus, fechando seu ministério, Jesus orienta a igreja a ir e fazer discípulos, ensinando-os a guardar a palavra. Ele não disse, ensine-os a entender, mas ensine-os a guardar. O ensino de púlpito atinge tanto a multidão quanto o seguidor ocasional, mas não faz discípulos. Jesus não tinha o pensamento de que o ensino impessoal praticado nas sinagogas formaria alguém. O que levou vidas a serem semelhantes a ele foi um vínculo sólido e profundo de discipulado. Precisamos entender com clareza isso. Discipulados são vínculos formados em Deus, vínculos que implicam em decisão, custos a serem pagos e um objetivo a ser cumprido. Para que o conceito de discipulado não fique muito abstrato, vamos pensar em algumas características do estilo de vida do discípulo. Intimidade e transparência para com Deus, responde de forma completa à palavra de Deus, é submisso, manifesta um crescimento constante e desobstruído, é aberto e maleável o suficiente para se deixar tratar, suas motivações são conhecidas, é dependente de Deus, possui uma vida de vitória e possui clareza dos princípios da palavra de Deus. Após esse entendimento, fica óbvio chegarmos à conclusão de que nem todos os milhões de cristãos no Brasil são discípulos. Aqui mesmo, na vida da igreja local, nem todos os membros são discípulos. Essa é uma realidade. Mas na parede principal do nosso prédio atual, eu fiz questão de gravar uma frase. Está escrito bem assim: edificando uma igreja de discípulos. Essa frase serve para sempre trazer à minha memória que estamos caminhando para essa direção e para que os membros também saibam como se espera que eles caminhem. Mas é claro que também temos discípulos em nosso meio, homens e mulheres que investem sua vida nessa obra, que não têm medo de se expor, que se colocam em submissão e desejam caminhar em uma relação de sujeição mútua. E existem coisas que só discípulos podem desfrutar. Foi assim na época de Jesus e certamente é assim nos nossos dias também. Pensando nessa realidade, quero te incentivar a assistir o vídeo que virá logo a seguir. Trata de um testemunho de um discípulo que tem desfrutado do favor de Deus e dos frutos de uma vida transformada pela revelação da palavra. O nome dele é Luiz Pujoni. Meu nome é Luiz Pujoni, tenho 28 anos, sou da cidade de Belo Horizonte. Atualmente eu pastoreio na cidade de Ribeirão das Neves, num bairro chamado Santinho. E eu estou aqui para falar um pouco do que foi a escola de discípulos na minha vida. Em 2014, eu e minha esposa ingressamos na Igreja Metodista, no bairro de Venda Nova, e ali tivemos o nosso primeiro contato com a escola de discípulos. Logo na primeira semana em que chegamos até a igreja, já ingressamos na escola e fomos completamente impactados por tanta ferramenta de capacitação para a edificação do reino de Deus. A escola de discípulos eu atribuo grande parte do que eu vivo hoje ministerialmente a ela, porque foi através da escola de discípulos que nós tivemos o privilégio de formar outros líderes, formar supervisores para a edificação da casa de Deus. Nós temos tantos testemunhos da escola de discípulos e dois testemunhos que são curiosos, muito interessantes, do irmão Davidson, meu primeiro discípulo, meu primeiro fruto na fé. Ele era uma pessoa completamente envolvida com criminalidade, com tráfico, recebeu o Senhor Jesus e poucos meses após a sua conversão, esse irmão ele já estava na escola de discípulos e ali ele se formou como um líder de célula e até hoje, anos se passaram e o Davidson continua ali como um líder frutífero na nossa cidade. Outro testemunho também é o de uma senhora iletrada, uma senhora sem formação alguma, com muita dificuldade até mesmo de ler o material da escola, mas nós motivamos ela, porque na escola de discípulos nós aprendemos que cada crente é um ministro e nós acreditamos no potencial daquela senhora e hoje ela se tornou uma das nossas maiores líderes de células de criança,
é uma senhora muito frutífera, muito abençoada, e esses são testemunhos que marcaram a minha vida. Atualmente, eu tenho o privilégio de lecionar na Escola de Discípulos, leciono tanto em Belo Horizonte como na cidade de Ribeirão das Neves, e em outros campos, que nossa igreja está atuando com a escola, e tem sido um tempo muito proveitoso, esse tempo de ensino da palavra, de poder compartilhar aquilo que eu recebi e que foi tão proveitoso na minha vida. Eu indico a EDD para qualquer pessoa. Você que crê no Senhor Jesus, essa é uma oportunidade de Deus para a sua vida, para que você tenha o seu ministério alargado, para que você seja capacitado, receba ferramentas produtivas para a frutificação do seu ministério e para a edificação da casa de Deus. O que aconteceu nesse testemunho que acabamos de assistir está disponível para você também. Talvez você possa estar pensando, disponível para mim? Mas para mim não consigo enxergar nenhuma utilidade, nenhum valor. Acreditamos que uma grande revolução acontecerá quando todos os membros do corpo entenderem que possuem valor. A parábola dos talentos é um ótimo exemplo dessa realidade. Jesus nos conta, em Mateus 25, que todos os servos receberam talentos. Alguns receberam 1, outros 2 e outros 5, mas o fato é que todos receberam pelo menos 1 talento. O nosso conceito natural é que o reino será forte se ele possuir muitos membros de 5 talentos super talentosos. Assim, quando encontramos uma igreja local viva e vibrante, sempre pensamos que se trata de um povo talentoso, mas talvez não seja bem assim. O crescimento vitorioso da igreja ou a sua apatia não depende dos mais talentosos. A responsabilidade, em grande parcela, está sobre os que receberam apenas 1 talento. De geração em geração, todas as dificuldades se encontraram não com os de 5 talentos, mas com os de 1. A vida da igreja é arruinada quando se enterra esse único talento recebido. Mas uma verdadeira revolução acontece quando cada um decide desenterrar o seu talento. A revolução acontece quando acreditamos no potencial dos de 1 talento e os levamos a funcionar plenamente no corpo. Um aspecto fundamental da nossa visão é o entendimento de que cada crente é um ministro. Cada um de nós é importante e útil na edificação da casa de Deus. O problema é que a maioria dos crentes está na categoria daqueles que receberam apenas 1 talento. Não são grandes pregadores ou líderes extraordinários, mas são apenas gente de 1 talento que na maioria do tempo nem está disposta a usá-lo. Pelo contrário, querem enterrar o seu talento. Mas o que significa enterrar o talento? Enterrar o talento significa se omitir e não cooperar para a edificação da igreja. A desculpa mais comum é que eles possuem apenas 1 talento insignificante, que não fará nenhuma falta para o corpo da igreja. Há aqueles que se sentem constrangidos e intimidados diante de outros mais talentosos que se destacam. Muitos se justificam dizendo que nunca tem oportunidade numa igreja que valoriza apenas os mais talentosos. Independente das desculpas, precisamos reconhecer que enterrar o talento é um sério problema espiritual. Aquele que enterra não prejudica apenas a si mesmo, mas afeta todo o corpo de Cristo. Enterrar o talento é um sinal de morte. Tudo que é morto é enterrado. Quando a igreja se torna um grande cemitério de dons, talentos e habilidades, então a igreja se enche de morte. O peso de morte vem sobre a igreja quando um único talento é enterrado no mundo. O problema é que os de 5 talentos acabam levando todo o peso. Poucos têm a exata percepção de como é pesado um ambiente de morte. Aqueles que ministram a palavra sabem o quanto é difícil pregar numa igreja cheia de morte. Algumas vezes pensamos que a morte é por causa da falta de oração, e é verdade, mas o ambiente de vida não depende somente do quanto o líder ora, mas quantos membros do corpo estão orando. Quando temos muitos membros,
Orando, temos o corpo funcionando, e quanto mais vivo é o corpo, mais os membros funcionam de forma saudável. E quanto mais os membros funcionam, maior é o ambiente de vida. Essa geração somente será conquistada se os de um talento se levantarem. Essa geração somente será conquistada se levarmos todo o corpo a funcionar. O nosso trabalho é ativar o corpo. Só há corpo quando cada membro funciona. Quando um membro funciona por 5, temos aí uma aberração e não um corpo. A palavra de Deus não nos fala de proporções, mas o bom senso e a experiência nos mostram que os membros de 5 talentos são poucos. A nossa boca é um bom exemplo de órgão multiuso. Ela pode ser usada para comer, sorrir, assobiar, beijar, cantar e muito mais coisas. É um membro com muitos talentos, mas a maior parte dos membros do corpo possuem apenas uma função. Os membros de 2 talentos seriam uma grande proporção, mas certamente a maioria dos membros possuem apenas um talento. Se falharmos em ativar os de um talento, então terá um fracasso na missão de edificar o corpo. Nunca diga que tal irmão é inútil. Se disser que esse ou aquele irmão é inútil, então você está acabando com a vida da igreja. Lembre-se sempre que não existe servo que não tenha recebido pelo menos um talento. Na casa de Deus, ninguém pode desculpar-se dizendo que não recebeu talento algum. Todos os filhos são servos. Se são membros do corpo, então possuem um dom. Aquele líder que pensa que há alguém a quem o Senhor não possa usar, de fato não sabe nada a respeito da graça de Deus. Somos o que somos pela graça, temos o que temos pela graça e somos usados pela graça. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 15. É verdade que alguns são colunas e carregam mais peso que os demais. No entanto, o que importa não é quanto peso você suporta, mas quantos de um talento você consegue levantar para trabalhar. Se você é o único que está ocupado durante todo o tempo, isso não é igreja. Mas se você fica ocupado durante todo o tempo e também consegue fazer com que os de um talento também trabalhem, então teremos ali a igreja. Nem sempre são os de um talento que querem se omitir. Muitas vezes nós mesmos não acreditamos neles. Precisamos permitir que façam conforme sua capacidade. Precisamos ter paciência para esperar que aprendam. Talvez nunca façam com a excelência que gostaríamos, mas não podemos impedi-los de usarem o seu talento. Também devemos ter cuidado para não rotular o membro como alguém que não tem jeito. Devemos usar de todos os meios para envolver o membro de um talento. Nem sempre os de um talento estarão aptos para as funções que mais precisamos na igreja. Normalmente, eles se recusam a liderar, mas não devemos desistir deles. Há muitas outras formas como eles podem cooperar com o trabalho. Não devemos pensar que uma vez que o trabalho está sendo feito, tudo estará bem. Não é assim. O nosso trabalho é levar o corpo a funcionar. Não adianta apenas pregar sobre o corpo, precisamos permitir que ele se expresse e demonstre as suas funções. Não precisamos ter receio. Uma vez que é o corpo de Cristo, as funções aparecerão. Se de fato é o corpo de Cristo, devemos acreditar que ele pode funcionar. Quando aqueles que você julga inúteis começam a servir, a igreja gloriosa aparecerá. A obra do mundo é feita com os mais talentosos, mas a obra da igreja é feita com todo o corpo. A obra de Deus é feita com os de um talento. É muito bom termos muitos como Paulo e Pedro, mas devemos admitir que eles são bem poucos. No mundo todo, a igreja está cheia de irmãos e irmãs que possuem um talento. O que fazemos com tais pessoas? Onde vamos colocá-los? Temos diante de nós a visão de Deus para produzir uma verdadeira revolução.
e não iremos desprezar essa realidade. Por enquanto é isso. No próximo vídeo você irá aprender a perseverar independentemente das circunstâncias, mesmo quando a oposição é muito grande, mesmo quando a estrada é difícil. Então não perde por nada. Deixe seu comentário abaixo do que você está achando da série e já crie expectativa em seu coração.